Interpretação é compreender, tá? É encontrar os significados ou os sentidos. Sentidos. É encontrar os significados ou os sentidos. O que mais? É a versão de um discurso, tá? Um discurso que você vai pegar em uma língua e vai verter para outra língua. De uma língua para outra, você vai verter. Ou seja, verter, transpor o discurso da língua portuguesa para Libras. Interpretação, então, são duas coisas. Encontrar os significados e os sentidos e vertê-los de uma língua para outra. Certo? Por isso que saber só sinais, você conhece sinais, não significa que você é um intérprete de Libras. Às vezes você sabe comunicar, mas interpretar de uma língua para outra, né, entre as duas línguas, talvez você vai ter limitações. Por quê? Você precisa primeiro compreender os sentidos e os significados. Não é só palavra, sinal. Palavra, sinal. Aqui, só nessa explicação, eu já consigo identificar o porquê que muitos de vocês colocaram que tem dificuldade na interpretação, na sinalização do hino 44. Tá bom? Porque Libras depende do quê? De escolhas visuais, encaixe de classificadores, organização do quê? Do pensamento. Então, vai ser organização aqui. Você ouve, organiza, adapta e sinaliza. É um processo, tá? Não é só ouve sinal. Não, você pensa primeiro para depois adaptar de uma língua para outra. E também tem que ter fluidez. A tua sinalização, ela tem que ser fluida. Ela não pode ser trava. Não. Tem que ser, ou seja, fluida. Um pouquinho de fluência. Tá bom? Eu sei que muitos estão começando agora, mas tranquilo. Irmãos, uma interpretação, então, uma sinalização, não é só sinais. É uma língua, né? Língua brasileira de sinais. Beleza, em sua maioria, ou a sua base estrutural e gramatical, são os sinais. Mas também temos os classificadores. Não existe uma língua só com sinais, assim como também não existe uma língua só com classificadores. Existem as duas coisas, e os classificadores e os sinais, eles se alternam durante a nossa sinalização. Então, vocês já estão percebendo que no hino 44 nós vamos usar sinais, mas também vamos usar classificadores. Né? E os classificadores, os surdos, são muito bons. Os ouvintes, às vezes, no uso de classificador normal, tá? Com o tempo, os ouvintes vão subindo um pouquinho o nível aí, né? Os surdos são fluentes nessa parte aí. Beleza. Os classificadores, eles descrevem formas, tamanhos, guardem isso, é muito importante, direção. Os classificadores indicam direção e o movimento de seres ou de objetos, tá? A marcação e a comunicação de ideias abstratas. Isso aqui é fundamental. Como que nós vamos expressar ideias abstratas com sinais? É difícil. Os classificadores, eles tornam fácil a expressão de ideias abstratas. Por exemplo, eu quero só que vocês pensem, tá? Como que nós vamos sinalizar a ação do Espírito Santo cobrindo Maria, né? O Espírito Santo, ele cobriu Maria e dessa ação do Espírito Santo nasceu Jesus. Como que nós vamos fazer isso através de sinais? Não tem como. Tem que ser classificador, né? A mulher Maria estava aqui, o Espírito Santo veio, e o que nós podemos fazer? Assim? Essa ideia? E aí ela ficou gestante?
Tá vendo como que nós precisamos do classificador vindo, fazendo uma ação assim, ou assim, enfim. E disso nasce, tá? Por isso nós precisamos dos classificadores, para expressar ideias abstratas. E aqui está o principal, o classificador, ele torna uma sinalização visual. Os classificadores tornam uma sinalização visual. Aqui que está o segredo. Mais para frente vocês vão entender. Eu já vou entrar um pouquinho no conceito agora, mais de uma parte prática, mas eu precisava falar essa parte introdutória. Beleza. Neste primeiro momento, eu quero trazer para vocês um verso bíblico, que eu coloquei lá na imagem, né, que eu divulguei. Um verso, um versinho que eu peguei, para nós mostrarmos algumas ideias para vocês, tá? Como que seria a sinalização na interpretação simultânea? Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das asas. Olha lá, estou observando a interpretação, né, da Viviane, que ela fez o sinal de nascer, fez o sinal de asas, beleza. E saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Meu Deus do céu, como que sinaliza isso? Malaquias, né? Malaquias, capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e de salvação trará debaixo das asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevador. Se você está na simultânea, você tem que encontrar o significado e encontrar a semântica. Porque é tão rápido, às vezes, é tão rápido a leitura, que se você for seguir o literal, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você construir o literal certinho, os exemplos do bezerro, tal. Não vai dar tempo. Então, nós precisamos encontrar os significados e verter de uma língua para a outra. 2, do capítulo 4. Mas, para vós, quem é vós? A quem Malaquias destinava a sua fala? A sua profecia, o seu anúncio, ou prenúncio, na verdade, né? Para quem? Alguém tem alguma ideia? Pode abrir o áudio e falar, tá? Qual povo? Qual povo, Lucas? O povo de Israel. Isso. Então, nós já temos uma referência. Vamos supor que o irmão, ele falou assim, ó, nós vamos ler apenas o verso 2, porque a hora está avançada. Aí ele começa, mas para vós. Nós vamos fazer vós? É o público que está aqui na igreja sentado de frente de mim? Não. Também é, na verdade, né? Era o anúncio, né, que vai nascer o sol da justiça para todos, para os gentios, para os judeus, para todos ia nascer. Mas dentro da leitura bíblica é o povo de Israel, então nós podemos acrescentar essa ideia, né, que Malaquias ele anunciou para o povo de Israel, atenção, para vocês, aí você já colocou o povo em um dos lados. Para vocês. Olha como que o capricho do intérprete faz a diferença. Não é só ouvir voz e fazer voz. Nós precisamos conhecer um pouquinho as Sagradas Escrituras. Precisa conhecer um pouquinho, precisa ler. Tá bom? Que temeis o meu nome. Será que é o sinal da palavra temer? Não é o ex-presidente, não, lá passado, não. A palavra, o verbo temer. O sinal é essa ideia aqui, olhando para Deus, né?
a ideia de temer, de respeito, né, e tal. Beleza. Vai ser esse sinal de temer, de admiração, né? Vai ser o sinal de obedecer, a ideia de temer, a ideia de ser obediente? O que vocês acham? Pode ser? Sim, obedecer. Eu usaria conhecer nesse caso. Mas para vós que conhecem Deus, né? Disseram obedecer, temer, conhecer. Tudo isso é o quê? Sinônimos, são opções. Tá certo. Tá certo, né? Uma reflexão, tá? Se nós voltarmos lá nos nossos antepassados, talvez o nosso bisavô, tataravô, um pouquinho antes, foram pessoas ruins, mas ruins. Cometeram crimes, mataram, fizeram tantas coisas. Tiveram filhos, depois vieram os netos, e mais bisnetos. Pá, chegou em nós. E nós estamos servindo a Jesus. Olha que diferença. Dentro de uma mesma geração, houve pessoas que praticaram o mal, e nós estamos nos esforçando em praticar o bem, que é servir a Deus. Então, de tempos em tempos, as pessoas de uma mesma geração se arrependem, voltam para Deus, aí vem as próximas gerações, abandonam as coisas de Deus. Com Israel acontecia a mesma coisa. Então, por isso que Malaquias falava, né? Mas para vós que temeis o meu nome, que eu agora vou trazer uma outra opção para vocês, né? Mas para vós que conheceis o meu nome, que mantém uma fidelidade com Deus, que se mantém-se fiéis a Deus. Esse sinal aqui é uma opção deste. Este aqui é o fiel, esse aqui já é um fiel, é uma fidelidade mais associada ao matrimônio, laços de cumplicidade e tal. Esse fiel aqui, ele já está mais no campo do respeito, da obediência e tal. Esse sinal aqui já é os dois, olha aqui, duas pessoas, ó, os dois andando na mesma direção. Cumplicidade. O matrimônio, os dois têm que ser um só, uma carne, os dois na mesma comunhão. Esse sinal aqui ele já tem mais a ideia de laços de cumplicidade. Tá? Então, eu usaria esse sinal aqui nessa ideia. Opa, ouvi temer, mas explorei um significado de fidelidade. Da interpretação. Irmão, eu estou ferindo literal, eu estou modificando muito? Não. Porque é uma interpretação. Cada um vai ter a sua. Interpretação não existe engessado. É só assim que faz. Cada um vai entender de uma forma. E está tudo certo, desde que você não fuja do significado principal. Beleza. Nascerá. Será que nascerá o sol da justiça? O que vocês acham? Eu colocaria que vai nascer uma pessoa, um homem justo. Aí o sinal de nascer faz sentido, porque vai nascer um bebê e vai crescer uma pessoa, homem certo. Aí dá para usar o sinal de nascer. Mas pergunta, o sol que está aqui no céu, ele nasce ou ele nasce? O nascer do sol é aqui atrás das montanhas. Está nascendo aqui, beleza. Então, se você escolher sol, você não vai poder fazer nascer. Todo mundo concorda ou não? Deixa eu dar uma olhadinha no Valério, às Oi. vezes. Amém. Aí o sol da justiça significa Jesus, né? Significa Jesus? Ah, boa pergunta. Mas por que eu não vou fazer Jesus? Porque no Velho Testamento, tudo ainda era oculto. Nada havia sido revelado ainda. Diretamente quem é ele? Falava sobre o Messias. Mas quem que é ele? Qual que é o nome? Ninguém sabia.
será o enviado, o sol da justiça. Nós não podemos colocar o sinal de Jesus no Velho Testamento, porque a luz ainda não havia sido revelada. Era um prenúncio de que viria a luz. Por mais que eu sei que significa Jesus, numa tradução e interpretação, eu não vou usar o sinal de Jesus ainda não. Se na pregação o irmão falar, e essa pessoa, ele era Jesus, que um dia viria, aí você vai usar o sinal de Jesus. Eu ainda usaria a datilogia. Jesus, nem faria o sinal. Porque cravos lá no Velho Testamento você já está adiantando muitas coisas. Deixa eu voltar aqui, que eu fui lá no outro link rapidinho, mas está gravando aqui, ó. E salvação trará debaixo das suas asas. Nós já vamos entrar no hino, tá? Pergunta: o sol tem asas? Não. Aqui fica muito claro que nascerá o sol da justiça é uma metáfora. Quem conhece metáfora sabe que metáfora é a comparação de duas coisas. Você é bonito como um anjo. Eu estou comparando você e o anjo. É uma metáfora que eu aproximo coisas, você e o anjo. Eu estou achando traços em comum entre você e o anjo. Jesus e o sol. Eu estou comparando os dois. Isso que é metáfora. Mas se você fazer a metáfora no português, o surdo não vai entender. Só se ele for muito doméstico mesmo, conhecer as escrituras e tal. Se você fizer sol da justiça, sol juiz, o surdo vai ficar pensando, sol juiz. O juiz estava debaixo do sol julgando. Quem que é esse juiz? Ele não vai entender o literal. Aqui que está a nossa preocupação. Só a título de curiosidade, tá? Foi descoberto, né, um selo datado de 3.000 anos atrás, que pertencia ao rei Ezequias. E este selo, ele tinha um sol no centro, com duas asas. Imaginando Deus, que através daquele selo, Deus estaria com ele, protegendo ele. Né? Enfim, existe esse selo, tá? Foi encontrado aí, está escrito que pertenceu ao rei Ezequias. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Nascerá sol, justiça. Salvação trará debaixo das asas. Duas frases, tá? O que nós vamos fazer? A primeira frase. Nascerá sol, justiça. Nós sabemos que não é o sol, é alguém, igual o irmão falou ali. Então, nós vamos fazer o quê? Futuro. O nascer é a ideia de surgir de um espaço para o outro espaço. Nasceu. Alguém. Alguém saiu de um lugar e veio para o outro lugar. Ele nasceu aqui neste novo lugar. Sol significa o quê? Luz. Onde nasce, nós vamos fazer um movimento de vindo para outro espaço. Onde fala que é sol, nós vamos adaptar para uma pessoa. E onde fala que é luz, sol, na verdade, sol, nós vamos colocar que é o brilho. E nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. A pessoa não tem asas. Mas o trará é salvação. Vai dar. O trará é dar, oferecer a salvação. A expressão, a metáfora é nascerá o sol da justiça, porque o sol nasce. Jesus também nasceu. Sol, além de brilho,
significa a cura das nações. Sol cura, tá? Se a sua casa ela fica no escuro, você pode ter certeza que vai dar mofo, vai dar bactéria, vai dar doença. Quando você abre as janelas, o sol entra, ele mata, ele cura. O sol é vida. Eu estou explicando para vocês a metáfora. Por que foi escolhido esses termos para explicar a vinda de Jesus? Tudo isso está envolvido, tá? Ele ilumina, ele cura. E o sol, quando ele nasce, né? A sua radiação, ela chega até nós. O sol nasce para todos. O sol é gratuito, não se cobra pela iluminação do sol, pela radiação. O sol aquece toda a Terra, independente de cor, gênero, etnia, continente, independente. Assim como Jesus, ele veio para todos, a salvação é para todos. Dá para vocês entenderem essa metáfora? Que o sol é para todos, assim como Jesus é para todos? Universalidade da salvação. Olha quanta coisa que tem escondida dentro de uma metáfora, tá? E nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Agora sim o surdo vai. Se ele conhece a Bíblia, ele já vai falar. Mas e se eu fizer para o surdo? Ele vai entender o quê? Me fala o que o surdo vai entender dessa metáfora no português. Nada. Eu garanto para vocês que ele não vai entender. O culto não é uma aula de português. Não é para ensinar português para o surdo. Um lugar reservadinho até dá para explicar a metáfora própria da cultura ouvinte. O culto não. Nós temos que tornar a informação acessível. Todo mundo concorda ou não? Bom, louvado seja Deus. E saireis, e crescereis como bezerros no cevador. Quando você ouve sol nascendo, você pensa, Jesus vindo. Não, Jesus não, uma pessoa, um ser. E também tem a ideia de brilho. Salvação trará debaixo das asas, é a ideia de salvação a todos, de salvação entregando, beleza. E quando você ouve saireis, será que é Jesus saindo? Ou nós saindo para vários lugares? Não. Quando você ouve saireis, o que significa? Que significado que nós entendemos de saireis? Ele vai viver, nascer e vai viver. O saireis está no plural, então somos nós, né? Não é sobre Jesus. E saireis, no plural. Saireis é o povo de Israel. Saireis é o quê? Abertura. Liberdade. Não se esqueçam que o povo estava preso na onde? Pecado. Quando esse sol da justiça chegar, vai fazer o quê? Pecado? Acabou. Não é bem assim, não é que acabou, né? Teologicamente, não. Mas assim, nós já somos justificados por ele, pela fé. Nós somos pecadores, mas nós não seremos mais condenados pelo nosso pecado se nós nos arrependermos diariamente. O saireis é a liberdade, a libertação dos cativos. E saireis. E crescereis como bezerros no cevadouro. A ideia de crescer, tá? É todo sinal que vai para cima. Se vocês usarem um sinal direcionado para cima, vai dar contexto. Por exemplo, o sinal de alegre vai dar contexto, que as pessoas estavam presas no pecado, triste, sem salvação, sem perspectiva.
mas nasceu o sol da justiça. Sinal para cima vai dar certo. O sinal para cima vai dar certo. Um sinal para cima vai dar certo. Olha o crescimento aqui, ó. E crescereis como bezerros no cevadouro. Cevadouro, palavra, cevadouro, significa segurança, proteção. É onde os bezerros estão protegidos, né? Ali no cercadinho, tá? Então, além de proteção, nós temos crescimento. Que crescimento que o crente tem quando a sua mente é iluminada pelo Evangelho? Que crescimento que é? Ó, a mente. Então, essa abertura e o saireis é a mente que está obscura, ela vai fazer o quê? Vamos sinalizar esse verso aí com essas estratégias? Só para vocês verem a diferença, tá? Deixa eu só chegar um pouquinho aqui, nós já vamos iniciar o hino. Ai, meu Deus, que hino complicado. Por isso que ninguém colocou lá, ó, só 2 pessoas, né? Eu acho que de umas 150 pessoas, só 2 colocou que sinaliza o hino com tranquilidade. O restante tudo com dificuldade. Mas vamos lá, ó. A intérprete, pode descansar um pouquinho. Mas para vós que temeis o meu nome, é o verso 2, eu estou lendo aqui em português, tá? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das asas. E saireis, e crescereis como bezerro no cevadouro. Conclusão. Você está ouvindo e interpretando simultaneamente, você vai ter que encontrar significados dentro do seu limite. Não jogue o sinal de Jesus se é Velho Testamento. Não antecipe as informações. Só capite que sol é uma metáfora que significa um ser nascendo, brilhando como o sol e trazendo a salvação a todos. Beleza. Irmãos, este é o preparo que nós precisamos ter. A irmã Tatiana me fez uma pergunta. Irmão Alex, lá no hino que nós vamos estudar agora, se eu fizer a seguinte escolha, sol, justiça, significa Jesus. Dá certo? A escolha é sua. É uma possibilidade. Mas, irmã, numa musicalidade, esse sinal de significa, ele quebra completamente a beleza visual e poética de um hino. Esse sinal de significa é para o momento de uma exortação, que o irmão está explicando. O hino, ele é uma poesia. Tem que fluir. Lembra que eu expliquei? Quando você faz o sinal de significa, você quebra a fluidez. Não sei se dá para perceber, mas já é algo meio assim, ó, de feeling, de uma sinalização mais apurada. Quando você usa um sinal de significa no hino, você meio que rebaixa o seu nível. Surdo, ó, se você vê surdo sinalizando poesia, ele não vai usar o sinal de significa. Não existe. Porque a sua maioria é classificadores. Por isso que é difícil. Tá? Assim como no hino, você toda hora fica fazendo o quê? O quê? Isso daqui quebra a visualidade, fica feio. Fica feio. Não combina. No hino, o que significa, como, ficar toda hora usando essas interrogações, não dá certo. Todo mundo concorda comigo ou acha que eu estou equivocado? Alguém discorda? Não, irmão, dá para usar o significa no hino, sim. Vocês percebem que uma sinalização apurada fica feio? Porque são escolhas que quebram a fluidez.
O significa é o 2 pontos. É quando você vai dar uma explicação. Quando você usa significa, geralmente você vai dar uma explicação mais longa. Aí você vem só com um sinalzinho. Quebra toda uma expectativa. Tá bom? Vamos continuar então? Dito isso, pergunta para vocês. A Libras, qual que é a essência dela? Qual que é a beleza da Libras? Isso, irmã Tatiana, parabéns. Você entendeu tudo que eu expliquei. A visualidade. É a visualidade. Porém, a visualidade, ela depende de espaço. Esse dia chamou um hino que eu nunca tinha sinalizado, tal, irmão colocou aí, né? Depois eu leio, tá? Não vai dar tempo agora. Espaço é um dos itens da visualidade. Você quer sinalizar bem? Precisa saber usar o espaço. Seja o toquém, seja o subrogado, você tem que saber usar os espaços. Não existe só um, né? Você tem que saber direcionalidade. O que é direcionalidade? A volta de Jesus. Jesus, volta. Não. É sinal. Você fica engessado numa sinalização muito robótica. A volta de Jesus. Olha a direcionalidade. A volta é de cima para baixo. Direcionalidade. Isso deixa uma sinalização bonita. O uso de classificadores. O uso gramatical do corpo. Irmãs, o nosso corpo ele não pode ficar só aqui, ó. Ele tem que inclinar para os lados, o roleplay. Isso aqui, porque o nosso corpo ele é gramatical. Se eu encolher, eu passo a ideia de medo. Se eu abrir, eu passo a ideia de confiança, de coragem. O nosso corpo ele é gramatical. E nós somos ensinados, ou não somos ensinados, ou não nos atemos ao detalhe que nós precisamos usar mais o nosso corpo. Cuidado, dentro da igreja, usar com moderação para não chamar a atenção da irmandade e para não atrapalhar a comunhão. Todo mundo deve estar olhando no irmão que está no púlpito. Não é para ficar olhando o intérprete. Tá bom? Se tem a turminha aí de gel, né? Vamos no culto, vou ficar olhando o intérprete. Aí o intérprete está sentado lá sinalizando, tem uns 20 olhando para ele. Aí você não congrega e ainda meio que atrapalha o intérprete. Tá? Aí começam as críticas, não, aquele sinal lá não ficou legal, não. E aí, não. Vai no culto, você vai no culto para congregar. Só o intérprete que está com a missão dele ali de interpretar. Se tiver um intérprete de apoio, aí o intérprete de apoio tem que ficar olhando para prestar atenção nas escolhas. Se precisar trocar depois, ele senta na cadeira e mantém as mesmas escolhas do intérprete anterior. Tá? É só os dois que é para ficar olhando ali. Esquece, deixa o intérprete sinalizar lá do jeitinho dele. Tá bom? Rimas de sinais. Que não dá para ensinar. Eu sempre falo nos meus cursos, né? Quem faz curso comigo sabe. Rimas de sinais deixa a Libras muito bonita. Poesia visual, né? Poesia visual. Tudo isso que eu falei vai resumir, vai surtir naturalidade. Você quer ser um bom intérprete? Você precisa sinalizar com naturalidade. Como que eu sinalizo com naturalidade? Igual um surdo sinaliza. Classificadores, uso do espaço, expressões não manuais, uso do corpo. Tá? Tudo. Mas, irmão, como que eu sinalizo com naturalidade? A resposta está aqui. Português sinalizado, evite. Se você sinaliza português sinalizado, você tem dificuldade de interpretar hino, você tem dificuldade de dar voz para surdo, porque surdo
usa Libras, ele não usa português, a maioria, né? Tem uns surdos aí que são influenciados pelo português aí de nascimento, que eles têm identidade, inclusive, de ouvinte, não tem? Mas são alguns. Você vai ter dificuldade com o hino, você vai ter dificuldade na palavra, você vai ter dificuldade na exortação. Por quê? Porque quando você é preso ao português sinalizado, ouvir uma palavra que o sinal você não sabe, trava. Trava. Português sinalizado, ele existe, mas é só para iniciantes que está aprendendo a Libras. Iniciantes. Se já vai para um teste de oficialização, você já tem que ter um pouquinho de naturalidade. E depois você tem que continuar estudando para você ir crescendo na. Não dá para ficar só no português sinalizado. Exemplo. Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho. Pelo amor de Deus, não faz recorte, não posso estar fazendo isso, não. Eu estou fazendo de propósito, que é não para fazer, não é para fazer. Não faz recorte, olha o irmão Alex sinalizando isso, pelo amor de Deus. Até me arrepia aqui. O Santo Filho do Onipotente é para o mundo vida e luz. Isso daqui não tem nada. Ó, português sinalizado. Desculpa. Português sinalizado. O surdo. Não dá certo. Foi por isso que eu coloquei lá no grupo. Sei todos os sinais, mas parece que falta alguma coisa. Quem sente isso? O que está faltando? Trabalhar poeticamente as informações no espaço. Não é ouvir Pai das luzes, fazer Pai luzes. Isso aqui não existe. Visualmente não dá certo, não dá coerência. Sol da justiça, o homem juiz está sentado julgando e o sol estava quente. É isso que o surdo vai entender. Não dá sentido. Não dá sentido. Nós precisamos adaptar de uma língua para outra. Português é uma coisa, Libras é outra. Se você sinaliza português sinalizado, você está focando nas palavras que você está ouvindo. Pai, tem que fazer pai. Luzes, tem que fazer luzes. Luzes várias. Olha que estratégia bonita que eu usei. E acho que está abafando, né? Veio com glória, Cristo Jesus. Usa 2 sinais para Jesus. Você está focando nas palavras, você está dando um sinal para cada palavrinha que você está ouvindo, você está ofuscando, você está diminuindo, você está escondendo toda a beleza de uma língua viva, visual, que é a Libras. Você está escondendo um tesouro debaixo da terra. Está colocando aqui dentro, fechando, escondeu. Não tem beleza essa sinalização. Exceto se o surdo, ele é oralizado, ele ama o português e ele te pede, por favor, segue as palavras do português. Ele te pediu, respeita o surdo. Usa o português sinalizado, mas ele pediu. O surdo da minha comum, ele pede. E ele fica comparando. Quando o intérprete não... Ele ouve a palavra, ouve o testemunho, e ele está ali batendo. Se não tiver do junto, ele já fala que vai estudar mais. Tem uma irmã de Minas, né, acabou de falar, que o surdo ali, ele fica olhando, ele fica lendo tudo que está sendo dito, né, ou ele fica oralizando o que a pessoa está falando e fica comparando com o intérprete. Ele quer que faz igualzinho. O que você vai fazer? Você vai respeitar o surdo, porque o nosso objetivo não é mostrar fluência, é a comunicação ser acessível. O surdo entende daquela forma? Paciência. Certo? Mas o dia que você for em uma comum que não é assim,
você vai precisar sinalizar de outra forma. Se você fizer português sinalizado, provavelmente o surdo vai te falar alguma coisa. Geralmente eles não falam, mas eles demonstram na expressão. Ei, intérprete, troca, troca. Ajuda, falta, falta. São os sinais que eles usam, viu? Falta na mão alguma coisa, falta. Português sinalizado é difícil entender. É isso que eles vão falar. Aí tem vários comentários aí no chat que eu não vou conseguir ler, tá? Por causa que a hora voa. Mas beleza, é isso. Se o surdo pedir, você respeita, você mantém. Toda essa sinalização, todas essas dificuldades que vocês sentem, está dentro disso que eu acabei de explicar, tá? A minha proposta de hoje é mostrar uma interpretação de modo mais natural. É fácil, não é? Precisa esforço, precisa estudo, precisa prática, precisa conhecimento, precisa dialogar com os surdos fluentes, perceber como que eles sinalizam, precisa de tudo isso, tá? Oficializou? Exame de oficialização passou? Parabéns? Aí que começa a realidade, tá? Aí que vem o chumbo, a parte mais difícil. Se você sentar no meio do caminho, você está assinando seu atestado de óbito. Não para de estudar. Bom, hino número 44. Tá? Hino 44. Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória Cristo Jesus. Irmãs, primeira coisa quando você vai sinalizar é você mostrar para o surdo o espaço, defina qual é o espaço da sua sinalização. É um canto? É o meio? É o outro canto? É a parte de cima? Aonde que é o lugar? Onde? Deixa isso bem claro. Mas, irmão, como que eu vou descobrir? Pergunta. Pai das luzes. Aonde que está o Deus vivente, que é o Pai das luzes? No céu. Tá. É uma opção colocar céu. Se você colocar céu, depois você vai ter que fazer o contraste com o mundo. Certo? Céu e mundo aqui do outro lado. Eu vou dar uma dica para vocês. Usem a ideia de região superior e região inferior. Uma região em cima do lado direito, outra região embaixo do lado esquerdo. Você já definiu bem. Pode fazer com as duas mãos também, né? Assim. Não tem problema. Ou com uma mão só. Eu usaria só uma mão. Depois faria só com a outra mão. Olha o uso das duas mãos. Tem intérprete oficializado que tem dificuldade de usar as duas mãos. Trava quando usa as duas mãos. Por exemplo, vou explicar. Trava, não consegue fazer o sinal de explicar com as duas mãos. Vai fazer explicar assim. Mas tenta fazer assim, ó. Vai travar, alguns vai travar. Precisa usar as duas mãos. Então vamos lá. Do Pai das luzes, o Deus vivente. Com o tempo, vocês vão perceber que Pai das luzes, Pai das luzes e Deus vivente é a mesma coisa. É duas expressões para falar da mesma pessoa. Pai das luzes e Deus vivente é o mesmo significado, é a mesma coisa. Porque luz é sinônimo de vida. Pai das luzes, Pai vivo. Deus é Pai. Vivo é luz. É tudo a mesma coisa. Luz é vida. Trevas é morte. Deu para perceber? Quem percebeu, levanta a mão para mim. É duas frases
que significa a mesma coisa. Então, eu não vou sinalizar tudo que eu estou ouvindo. Aqui eu já estou falando de interpretação de texto, conhecimento bíblico. Tem coisa que não dá para ensinar para vocês. Vocês precisam começar a se esforçar e aprender um pouquinho mais sobre as Escrituras. Essa é a verdade. Essa semana, quem leu a Bíblia? Um pouquinho. Muitas pessoas talvez não vão ter isso. Então, vamos lá. Pai das luzes e Deus vivente é a mesma coisa, tá? Então, nós vamos primeiro fazer o lugar. Nós precisamos de um lugar, uma personagem, que é Deus. Pai é Deus. E o luzes. Do Pai das luzes, o Deus vivente. O que eu tenho que captar? Região de cima, Deus brilha. Ah, depois que eu falo, fica fácil, não fica? Não fica fácil depois que a gente fala? Mas é fácil pensar assim, é fácil resumir. Não é nem resumir, é ser objetivo. Mas fica. Do Pai das luzes, o Deus vivente. E acho que está abafando, mas só precisa disso, só. Oh, meu Deus do céu, dá o dom para nós. Abre a nossa mente, ajuda nós. Normal. Não é fácil, não. Eu brinco, mas não é fácil. Se você está cansado no dia do culto, esses gatilhos travam, a sinalização fica meio agarrada, é normal, tá? Não se cobra muito por isso, não. Com o tempo, vai abrindo a mente aí. Veio com glória Cristo Jesus, não pode parar, aqui está um segredo. Ela falou, irmão, é um hino lento. Se eu resumir, eu vou parar de sinalizar e a Irmandade ainda vai estar cantando. Duas coisas, você não pode parar de sinalizar. Você vai parar de sinalizar quando terminar o primeiro verso. Aí você dá uma pausa. Quando terminar o coro, você dá mais uma pausa. Quando terminar o segundo verso, você dá mais uma pausa. Você não pode pausar entre frases do mesmo verso, porque senão o surdo acha que o verso já acabou. Irmão, eu vou ter que fazer bem lento até preencher todo o espaço? A orquestra, a Irmandade não está cantando lento? Sua sinalização é lenta, não tem nada de errado aqui. Você está sendo fiel ao ritmo que você está ouvindo. O surdo vai perceber, nossa, a Irmandade está cantando devagar, né? Por quê? Do Pai das luzes, o Deus vivente. Deu tempo normal. E olha que eu cantei bem devagarzinho. Tá bom? Veio com glória Cristo Jesus. Irmão Alex, Oi. Deus, é Danila. Oi, Então, essa estratégia que o irmão está falando para nós, a gente pode usar na tradução de Salmos, porque tem alguns salmos que se repetem, não é isso? é você, Danilo. Tudo bem? Tudo bem. Pode continuar falando, né? Que se repetem, né? Isso. Eles se repetem. E aí, às vezes, quando a gente vai traduzir, a gente fica na preocupação de querer passar tudo. Então, aí a gente tem que, como o irmão está falando aqui, né, na frase, que do Pai das luzes ao Deus vivente. Está falando a mesma coisa. A gente pode usar essas estratégias também na tradução de Salmos. Irmão, pode usar essas mesmas estratégias que o irmão está explicando no hino, lá na parte da leitura de Salmos? Pode. Porém, lá em Salmos, já vai ser uma outra estratégia. Porque quando fala Pai das luzes, lembra que nós acabamos de estudar. Eu ouço o Pai. O significado, o sentido, eu vou detectar que Pai é Criador. Lá em Salmos, Pai vai ser a ideia de criar. Ou o Pai, ele que disse, haja luz. Deu para entender, Danilo, a diferença do hino para a leitura bíblica, que é a estratégia diferente? Entendi, irmão. Entendi, sim. É Deus isso.
Ah, meu Deus do céu, não é fácil mesmo não, né? Mas vamos lá. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. E a hora vai passando, né? Ó, veio com glória Cristo Jesus. Deixa eu ver se ali, já está nascendo os classificadores, né? Cristo vindo, glória, isso, está ficando bonito. O Santo Filho do Onipotente. Irmãs, vocês concordam comigo que quando nós fazemos Deus e alguém saindo daqui e descendo, vocês concordam que a ideia de filho já foi sinalizada? Dá para ver? Ó, aqui é Deus, aqui é filho, ó a diferença de configuração de mão, tá? Mas vocês sabiam que dentro do classificador dá para colocar a ideia de filho? O sinal de filho, eu vou puxar aqui, ó. Ó o filho saindo, ó. Desceu, descendo, 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 descendo. Ele. Quem gostou? Dá um coraçãozinho aí. Esse classificador aqui é eu que criei. Eu criei um tempo, né? E, ó. Filho, ó o filho descendo aqui, ó. Ó, tirando das entranhas do pai. Ah, como que foi a ação do Espírito Santo? Não sei, mas olha o classificador expressando uma ideia abstrata. É isso que é classificador. Com glória? Se aqui em cima o Pai brilha, agora aqui embaixo o Filho também brilha. O glória é o brilho em cima e o brilho embaixo. O surdo vai entender, todos eles entendem assim, ele não só vai entender, como ele vai amar, porque é classificador, é algo natural na língua deles. É poesia visual. O surdo vai entender, senão você... Irmão, mas está tirando umas coisas do português escrito e tá faltando na Libras. É o português sinalizado enchendo a cabeça. Tá errado, tá errado. Dá um sossega nele aí. Calma, meu filho, calma, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Tá? Mas está faltando uma coisa, tá? Nós não colocamos o espaço aqui em cima, o Pai das luzes. Pai das luzes significa que Deus é luz. Como que Deus apareceu para Moisés na sarça? Em forma de fogo? Isso. E fogo é o quê? Luz. Deus é luz. Deus se manifesta ao homem através do fogo, através da luz. Certo? Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente. Eu coloquei que ele estava aqui em cima. A luz no Velho Testamento só existia nessa dimensão. Aqui no mundo ainda não existia, o Messias não havia descido ainda. Só existiam os profetas, né, que anunciavam. Para conversar com Deus tinha que entrar lá, né? Só o sacerdote que entrava, tal. Quando Deus aceitava, ele descia em forma de fogo e consumia, né? O altar. Olha o fogo, olha a luz. É para o mundo vida e luz. Aqui não estava tudo escuro? Quando ele desceu, é para o mundo vida e luz. A luz dele espalha para todo o mundo. Só isso. Não precisa do sinal de mundo. Porque ele aqui, em forma de pessoa, vai ter várias pessoas na frente dele, e ele brilha numa linguagem visual poética,
ele espalha essa luz. A luz, ela radia. Você não consegue prender a luz. Ela irradia. E onde era trevas, uma luz surgiu. É bonito, não é? É bonito. É bonito. Tá? Irmão, não tem nada a ver com o português sinalizado. Eu acho que a Ellen está aqui ainda, né? Aí você fica assim, ó, a surda, vou perguntar para o surdo, por exemplo, ó, texto em português. Tá. Aí você olha uma sinalização. Aí você compara os dois. Diferente. Parabéns. A sinalização está diferente do texto? Significa que a sinalização é boa. Se você olha o texto e olha a Libras, está igual? Significa que a Libras falta. Eu aprendi com o Carlos Christian, um professor surdo, né, acreditando que ele é surdo, que parece um ouvinte, né, de tão inteligente que ele é, assim, de poliglota, enfim. Uma vez ele me disse numa aula uma coisa que me marcou. Quanto mais diferente é a Libras do português que você está sinalizando, melhor é a qualidade da sua sinalização. Mas para quem fala, tem que ser fiel, e daqui eles não entendem. Eu estou sendo fiel aos significados e sentidos. Mas eu não preciso ouvir mundo e fazer mundo. Quando vocês entenderem isso, significa que você destravou, você colocou a chavinha na mente, destravou, tudo agora faz sentido. Tá bom? Presta atenção, que comunhão. Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente, é para o mundo vida e luz, sol da justiça. E aí? Beleza? Ai, meu Deus. Agora que tá. Sol da justiça, sol da justiça. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Essa minha construção que eu pus Jesus aqui, já não dá para fazer sol mais. O sol, ele está aqui em cima, mas aqui em cima é Deus. Como é que eu vou fazer ele aqui? Sol vindo sobre ele, justiça. Olha eu criando um classificador que é uma opção para quem quiser usar. Mas assim, não dá liga. Não dá liga, tá? Olha uma opção. Sol da justiça. Sol. Mas parece que não dá, tá? Essa frase sol da justiça, significa Jesus, vírgula Jesus. Só isso. Sol da justiça é uma metáfora para este. Aqui agora nós podemos fazer. Ele, quem que é? Jesus. Agora, nessa primeira frase, sol da justiça, nós vamos entregar quem é ele. Sol da justiça, sol da justiça. Eu fiz que o sinal dele é esse, e joguei o sinal de luz, e voltei com ele aqui. Irmão, então eu não vou usar o sinal de sol? Não, porque é uma metáfora. Jesus não é um sol, um sol, um sol, um sol. Ele era uma pessoa encarnada, mas ele tinha a natureza divina também. Mas ele era uma pessoa. Pessoa. E essa ideia de brilhar é uma ideia visual e poética que cabe dentro da Libras. Porque é visual. Irmã Sandra, pode perguntar. Jesus certo. Mas eu te pergunto, dentro dessa classificação aqui e tal, e ele descendo,
Por que que eu vou colocar o sinal de certo? O que que é errado? Não, não é que é só questão, é também a questão de combinar. Essa ideia de combinar que você está falando tem um outro nome. É anáfora. É você respeitar a escolha anterior, você manter o máximo possível. Tá? Anáfora. O sinal de anáfora é esse, tá? Anáfora. Mas, irmã Sandra, eu te faço uma pergunta. Eu estou fazendo uma ideia poética. Aí eu coloquei que ele é Jesus. O sinal de certo, ele só faz sentido se eu estiver contrapondo com a ideia de errado. Não tem nada do hino até agora que mostra erro, ruim. Ah, Jesus é diferente, Jesus é certo. Aí dá. Vocês conseguem perceber? Isso é escolha. Escolha. Escolha de vocabulário. Tá errado fazer o certo? Não tá, tá certo. É uma opção. Tá? Sabe na hora que está falando de brilho? Está falando sol. Sol denuncia brilho, luz. Tá bom? Pessoa, sol, luz. O justiça está aqui na expressão boa. Esse certo que você está pedindo para colocar, eu tô incorporando na minha expressão. Sol da justiça, sol da justiça. Olha o certo aqui, ó. Porque eu não sorriria para algo que é errado. Ai, meu Deus do céu. É isso. Tá? Pensou um workshop presencial? Um dia de aula, todo mundo reunido, estudando essas coisas aqui, é muito legal. O presencial, ele é bom porque dá para você ver a mão dos intérpretes e dá para você ver as dificuldades. Aqui, eu só estou olhando para mim. Uma pena, porque tem 200 pessoas, 199 pessoas que eu não estou conseguindo olhar. Mas um presencial é muito gostoso, né? Mas bora lá. Temos agora seu resplendor. Na onde que ele está? Aqui. Temos, é nós. Como que o temos resplendor está no meu corpo? Eu vou usar o meu corpo para representar todo mundo. Olha a estratégia. Isso, irmã Sandra, é isso. É o brilho no meu corpo. Mas olha a estratégia visual que eu vou usar. Temos agora teu resplendor. Ele está aqui. Todos vocês, quando recebe ele, brilha como ele brilha. Temos agora seu resplendor. É fácil pensar nessas brincadeiras visuais? Não é. Criatividade. Ter agora seu brilho. Acho que já está dando para vocês entender que o português, né, Zago, não é nada bonito. Ele é pesado, ele é carregado, é chato, tá? Graça trouxe... Mantém ele aqui. Graça trouxeste do Pai Eterno. O Pai Eterno está aqui, ó. Os dois estão brilhando, um em cima e embaixo, né? Então, a salvação, o Pai Eterno deu para ele e ele ofereceu a todos. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. É o mesmo que é para o mundo vida e luz. Que vida que é essa?
a vida eterna. Que luz que é essa? É a abertura de mente, claridade de mente para aprender as coisas espirituais. Misericórdia ao pecador é que quando não é sinal de pecado, é que quando a pessoa tem a mente aberta, tudo isso fica claro, tudo isso vira luz. A pessoa que tem a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, a mente dela é aberta. Ela errou? Eu sei o que eu preciso fazer. Ajoelhar, do fundo da minha consciência, orar, pedir perdão. Eu sou errado, você, Jesus, perfeito, por favor, me ajuda, me limpa, me perdoa. De consciência, eu estou falando a verdade, é sincero mesmo. Por favor, eu preciso do seu perdão. Amém. Levantei da oração, estou justificado. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Você pediu perdão? Deus não vai te negar o perdão. Desde que o seu pedido seja sincero. Não é você errar e depois passou 5 minutos e volta a errar de novo. Então não teve arrependimento de verdade. Teve falsidade contra Deus. Tá? Misericórdia ao pecador é a mente sendo aberta pela luz de Cristo. Pessoa que tem a mente de Cristo, a mente aberta, ela é justificada sempre que ela é. Pecador, todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Todo mundo errou hoje. Todo mundo cometeu algum tipo de erro. Exceto talvez alguém aí santificou, orou, jejuou, beleza. Mas todos nós estamos sujeitos ao erro diariamente. Mas se nós estamos firmados em Cristo e temos a consciência de que nós erramos, não vai ser imputado a cobrança. Tá? Terendo pecado, a gente vai pagar um dia, mas nós vamos ser perdoados. Libras tem que ser leve. Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente, é para o mundo vida e luz, sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo e iluminado. Eu vou agilizar aqui um pouquinho, tá? Só explicar um negocinho para vocês. No primeiro verso, está muito ali dentro do Velho Testamento. Né? Quem é esse que desceu? Nós não fazemos sinal de Jesus. Aí no coro, nós já trazemos o sinal de Jesus. Já é a ideia de Novo Testamento, a revelação do Messias. Tá? O segundo verso, agora vai falar do povo santo. Ou seja, nós. Velho Testamento, Moisés. Quem és tu, Senhor? Eu sou o que sou. Novo Testamento, Jesus andando. Eu sou, mesmo que Deus falou para Moisés, eu sou, aí ele complementou, a luz do mundo. Deus não se revelou para Moisés, ele só falou, eu sou o que sou. No Novo Testamento é o momento que ele se revela para toda a humanidade. Eu sou a luz do mundo. No segundo verso, o povo santo iluminado. Vós sois a luz do mundo. Agora somos nós, tá? O povo santo iluminado é dirigido por essa luz. Calma, Jesus ainda está aqui. Aqui era Israel. O povo santo e iluminado, nós vamos manter Israel.
Pois do seu trono, o rei amado, vigia sempre e conduz, nós já vamos transferir para os nossos dias atuais. Libras, nós precisamos de manter uma cronologia, precisa respeitar essa sequência dos fatos, não pode pular etapas, senão o pensamento surdo vai bugar, tá? O povo santo iluminado, nessa área aqui, Israel. Olha o povo santo iluminado aqui, ó, atrás de Jesus, seguindo Jesus, enquanto ele estava vivo. É dirigido por essa luz, eles seguiam a Jesus, a multidão, a multiplicação dos pães, o povo ali seguindo Jesus, beleza, tá? De pertinho, seguindo. Pois do seu trono, o rei amado, opa, ele já está no trono, já teve a ascensão, então já é nós. O que eu vou fazer? De lá para cá, hoje, nós não estamos mais junto com ele presencialmente, mas nós estamos o servindo pela fé, e como ele está dentro de nós, nós sentimos protegidos. Vigia sempre e o conduz. Tá? Eu estou agilizando um pouquinho para nós terminar a aula. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz, pois do seu trono o rei amado vigia sempre e o conduz. Verso 3. Antigamente, o pai estava aqui em cima, aqui era trevas, aí ele mandou o filho, uma luz raiou. Tá, essa luz é Jesus Cristo, que é o sol, que trouxe a graça, e o povo naquela época seguia ele, e hoje nós o servimos assim, pela fé, sentindo ele dentro de nós. Só que em meio a tudo isso, o mal, a nossa luta não é mais contra o sangue, contra a carne, é contra as potestades. Diariamente a luta é contra... Quem que é o maior inimigo? Quem que é o nosso inimigo? Nós mesmos. O meu maior inimigo é a carne, dentro da qual do tabernáculo de carne a minha alma habita. Diariamente é uma luta do bem contra o mal dentro de mim. É dentro de mim. Tá? Então, se nós estamos seguindo pela fé, temos essa proteção, mas aqui, deste lado, o mal... Olha a incorporação do mal. Tá? Vou sinalizar o incompleto. Quem que é esse aqui? Mas Jesus, que está lá no trono, ele intercede por nós hoje. Ele desce aqui. Basta. Acaba com este mal. Se você quiser acrescentar mais uma ideia, você coloca o mal, né? Contra vocês. A mente turbada, nós oramos, e através da oração, não precisa nem colocar Jesus, coloca ele descendo, e ele dá um basta nesse mal e acaba com tudo. Momentaneamente. No outro dia, a guerra continua, né? Dissipa, né? É esse sinal aqui, ó, dissipa. É dar um basta, dissipa. Pois é só Cristo quem prevalece. Olha que legal. Ele não dissipou tudo? Você pode até brincar dele puxando o seu queixo, olhando para cima. Sorria, porque a prova passou. Ah, Cristo. A ideia de superior, tá? Pois é só Cristo quem prevalece, é a ideia de que ele está acima de tudo que existe aqui neste mundo, de mal, de tentação. O mal é forte. O forte está aqui, ó. Você pode intensificar, mas Cristo é quem prevalece. Superior comparativo. A superioridade comparativa é quando você mantém as duas mãos, você está comparando. É melhor do que isso? É acima? Seu reino avança para vencer. Irmãos, nessa última frase, a minha opinião
é que dentro deste hino, o reino, na verdade, é Cristo, tá? Venha a nós, quando Jesus ensinou a oração, venha a nós o teu reino, ele estava falando o quê? Venha a nós Cristo. Venha a nós Cristo. Ele mesmo está falando dele mesmo, tá? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é Cristo que desceu até nós. Mas aqui neste hino aqui, eu acho que o significado de reino é evangelho, evangelizar. Nós estamos aqui neste campo de batalha, o mal diariamente, mas ele vai dissipando este mal e nós precisamos fazer o nosso papel cristão, que é anunciar, evangelizar. O reino de Cristo vai avançando, vai aumentando, né? Vai ampliando. Hoje, alguns recebem Cristo, aqui, lá, luz. Vai aumentando, cada um vai recebendo a luz. Fortalecimento. Seu reino avança para vencer. O vencer é a ideia de fortalecimento, tá? Do mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Você pode até colocar o sinal de vitória no final, tá? Irmãos, essa é uma tradução minha. Eu entendo o hino assim, eu traduzi e interpretei assim. Vai ter diferente tipo de tradução, de interpretação, vocês são livres para criar. Mas o que eu quero deixar desse hino aqui? Ele é um hino fácil? Jamais. Ele é um hino muito difícil, porque ele requer classificadores. Vocês podem ver uma outra interpretação simplificada, que só tem alguns sinais, que dá certo também. Mas se eu for explorar os conceitos bíblicos que estão aqui, porque cada hino é a palavra de Deus cantada, se eu for explorar a palavra de Deus cantada dentro de um hino, o surdo realmente ser evangelizado, entender as Sagradas Escrituras, conseguir fazer a associação do hino com a Bíblia, eu preciso me esforçar em fazer tudo isso. Tá? Vou sinalizar para nós encerrarmos. Dou graças a Deus aí que ficaram 190 até o final, né? Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos, tá? Tem muitas pessoas com as mãos levantadas. Eu vou só esperar um pouquinho, deixa eu sinalizar o hino para alguns saírem, tá? Depois vai estar na gravação, se Deus quiser, e aí vocês tiram suas dúvidas depois. Bora lá, então? Glória a Deus, né? É um hino muito bonito, tá? Que conta uma história muito bonita. A nossa realidade espiritual é essa, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa Deus ser luz? Vocês já pararam para refletir? Um dos significados é que Deus é bom. Irmãos, não tem maldade em Deus. Não tem sombra de maldade em Deus. Ele é perfeito, ele é luz. Tá? Deus nunca vai fazer o mal para ninguém. Pelo contrário, ele é justo. O mal foi cometido, ele vai entrar com a justiça. Mas Deus não faz mal para ninguém. Nem mesmo para Satanás ele fez mal. Satanás fez a escolha dele e ele pagou o preço da escolha dele. Deus é justo, tá? Então, quando nós falamos que Deus é luz, é que em Deus não há sombra de variação, não há maldade. Tá? Deus é bom. Bora lá, então, sinalizar esse hino aqui. Tudo isso eu falei para vocês entenderem o contexto do hino que nós estamos sinalizando. Tá? Deus abençoe, irmão Solange. É isso aí. Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus,
o Santo Filho do Onipotente é para o mundo vida e luz, sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz, pois do seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer.